Vamos abrir o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 19 até o verso número 22. 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Verso 20. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas e não haverá mais nela morte e nem esterilidade. 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. A palavra aqui vem nos dizer uma coisa muito importante. Fala de profeta Eliseu. Diz que estava nessa cidade, em que essa cidade chamava-se cidade de Jericó. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nessa cidade o profeta Eliseu habitou. E ele ficou naquela cidade porque Deus tinha um propósito. Porque Deus percebeu que este povo precisava de uma orientação. A Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer que a cidade de Jericó até hoje é uma cidade que está perante as águas. São águas que naquela altura estavam todas amaldiçoadas. A Bíblia vai nos dizer que essa cidade houve muito massacre, muito sacrifício. E que naquela altura as pessoas matavam as pessoas, sacrificavam naquele rio que estava perto de Jericó. Considerado rio, não praia. Até hoje aquele rio existe. A Bíblia vai nos dizer que aquelas águas acabavam de estar amaldiçoadas. Por quê? Porque os que viviam lá naquele tempo escravizavam muitos que viviam naquela cidade. E quando pegavam as pessoas, atiravam por intermédio daquelas águas. E matavam as pessoas a sangue frio. Quando as pessoas negavam fazer alguma coisa, eles atiravam lá, matavam as pessoas e lançavam. Cortavam a cabeça das pessoas, lançavam lá. E Deus não ficou satisfeito com tudo aquilo que acontecia naquela cidade. E Deus começou a ver: este povo eu tenho alimentado. E a cidade de Jericó até hoje é uma das cidades que até hoje, em termos de produção de alimentos, é uma cidade muito produtiva, muito fértil. Mas Deus acabou de matar a fertilidade daquela cidade. A partir daquele momento a cidade ficou o quê? Amaldiçoada, porque a cidade perdeu a cobertura espiritual de quem? De Deus. A Bíblia vai nos dizer que a cidade de Jericó era uma cidade que Deus havia colocado 120 anjos. E que aqueles 120 anjos que Deus havia colocado eram 120 anjos que Deus havia colocado para proteger a cidade de Jericó. A palavra de Deus diz que havia anjos que flutuavam nas águas, que protegiam aquele rio. Mas a palavra diz que quando Deus ficou irado, Deus tirou aqueles anjos daquele rio. A Bíblia diz que Deus já tinha se afastado, porque Deus estava irado naquele momento. Então a palavra de Deus diz que porque Deus, quando quer abençoar um local, Ele sempre envia alguém certo, na hora certa para poder abençoar. A Bíblia vai nos falar que Deus fala com o profeta Eliseu. Diz que você vai para aquela cidade, você vai sondar naquela cidade, vai habitar naquela cidade por um tempo. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Eliseu vive em Jericó 47 dias. Quando ele fazia 47 dias em sua oração, ele procurava perceber qual é o anjo que habita em Jericó. Porque Deus nos retrata na Bíblia, a partir do Gênesis, que em toda cidade, em todo mundo, tem um anjo que Deus coloca. Tem um anjo que Deus coloca para poder controlar aquele povo daquela nação. Eliseu, na sua oração, por intermédio de jejum durante 7 dias, ele pergunta para o Senhor: Senhor, eu estou em Jericó, não encontro nenhum anjo. Deus chegou e disse: Eliseu, eu tenho meus anjos, mas eu tirei de Jericó, porque eu estou triste com o que está acontecendo nessa cidade. O meu povo é sacrificado. Há tantos anos que meu povo morria, era lançado nesse rio. E pela malícia que essa cidade pegou, eu tirei os meus anjos e guardavam Jericó. É por isso a cidade já não produz nada, as pessoas já não comem, a cidade já tem seca. Eliseu diz: Senhor, ainda que a cidade esteja dessa maneira, eu já estou aqui nesta cidade. Se eu estou aqui como profeta, o Senhor me dá o domínio e a graça de livrar esta cidade. A Bíblia diz que eu te confio, Eliseu. Através de ti eu vou libertar essa cidade, eu vou abençoar essa cidade. A Bíblia diz que quando Eliseu chegou em Jericó, Eliseu se fez de uma pessoa mesquinha, uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha. Porque quando Jesus chegar,
nós não vamos entender que é Ele. Quando Jesus nos aproximar, não vamos entender que é Ele. Vamos pensar que é uma outra pessoa que está a chegar. Assim também como João, aconteceu com João. A Bíblia vai dizer o que acontece com João. A Bíblia diz que João prepara a sua casa para receber Jesus Cristo de Nazaré. Ele preparou o seu maior banquete para que Jesus possa comer na sua casa. Só que a Bíblia vai nos dizer que João, quando prepara o banquete à espera de Jesus para vir comer na sua casa, Jesus não chegava. Ainda Jesus atrasava a chegar na sua casa naquela noite. A Bíblia diz que chegou alguém, uma mulher tão pobre, tão miserável, desgraçada aos olhos humanos. Diz que ela bate porta. João sai e diz para aquela mulher. João pensando que é Jesus que está onde? Está lá fora. João quando chega diz, o que foi? Disse, quero saber se o Senhor tem um pouco de comida para poder me dar. João começou a imaginar, eu preparei o banquete para o Senhor. E como é que você está a vir pedir comida? João o que fez? Disse, vou diminuir um pouco para poder te dar. João tirou um pouco que tinha, entregou. João começou a ver, eu já preparei um banquete, mas se o Senhor for a chegar, o que vai ser? A comida restou pouco. João está a esperar mais o Senhor, a porta está sendo batida de novo. João está a pensar que é o Senhor que chegou. Está a chegar, está a apanhar um mendigo que está fora. O que está a acontecer? Diz também, estou com fome, preciso de comer. João começou a imaginar, a comida já restou pouca. O que vou fazer agora? Disse, vou diminuir mais pouco, vou entregar àquela pessoa. Comeu, a comida já tinha restado muito pouca mesmo. Chegando certa hora, João, a última pessoa, bate de novo a porta. Aparece uma criança, mendiga, a sofrer. De novo, quando bate a porta, diz, preciso de comer. João disse, uau, o que eu faço? A comida restou pouca. O Senhor ainda não chegou. O que direi para ele? A Bíblia diz que João disse, ainda se eu deixar essa pessoa fome, vai morrer. A Bíblia diz que João foi, tirou mais um cadinho que tinha, foi entregar. A Bíblia diz que quando chega a certa hora, bate de novo a porta. João disse, meu Deus. Quando ele vai, abre a porta, está a encontrar que era o Senhor Jesus Cristo que chegou. Jesus Cristo quando chega, senta naquela mesa tão bonita, preparada do banquete. João diz, Senhor me perdoe. Eu preparei o maior banquete para poder te servir. Mas só que quando eu esperava, o Senhor demorava a chegar. Apareceu uma mulher mendiga. Apareceu uma mulher desgraçada e sofrida. Eu dei um pouco que tinha. Daí eu esperando o Senhor para chegar, apareceu um homem também, mendigo, sofrido. Eu também dei mais um pouco. Eu esperando no Senhor, aparece um jovem, também mendigo, sofrendo. Também fui entregar. Nesta mesa quase não tem nada. O Senhor disse, João, não se preocupem. Aquela pessoa que bateu porta aqui não era aquela mulher, não era aquele homem, não era aquela criança. Era eu batendo a